Good morning, my name is Daniel and I study in service management, fifth semester, and today I'm gonna talk about the service management in the world soccer. Introduzindo aqui, a gestão de serviços é algo que vem crescendo a cada dia, principalmente no futebol, que vem também evoluindo muito, né? Então, são dois fatores, na verdade, é um fator muito importante aí a gestão de serviços e é primordial em todas as áreas na atualidade. E no futebol isso não é diferente, tanto que a gestão, a administração, todos estão envolvidos com o fator serviços. E eles têm grande importância dentro desse esporte, visto que o fator serviços é encontrado tanto internamente quanto externamente, seja por aquilo que ocorre como a prestação de serviços de roupeiros, de treinadores, dos próprios atletas, da prestação de serviços do clube para com os torcedores, na venda de bilheteria, de produtos, da cota televisiva. Então, tudo isso está fundamentado dentro desse assunto. Bom, o que é serviços? Serviços é um fator que vem crescendo a cada dia, né? E está presente, como já dito, em diversas áreas. E o setor de serviços do Brasil é uma das áreas que vem crescendo muito nos últimos anos, nas últimas décadas. E tende a ser a maior área em pouco tempo em todas as vertentes, né? E a importância da gestão de serviços é que ela consegue abranger e ajudar de uma forma analítica ali para que solucione os problemas, todos os possíveis problemas ali enfrentados, seja num estabelecimento, seja numa empresa de pequeno, grande, médio porte, ou em qualquer outro fator, assim como nos clubes de futebol, que acaba por ser algo fundamental. Bom, o futebol é o esporte mais popular dentre todos os outros, sendo também o que mais arrecada dinheiro, né? Então, o fator serviços, né? O fator de gestão de serviços, ela é muito importante diante desse tópico, né? Da arrecadação de dinheiro, pois as cotas televisivas, os patrocínios, a venda de produtos, a bilheteria, tudo isso está englobado nessa temática, né? E isso acaba sendo um grande exemplo no esporte, né? E esse esporte foi uma grande revolução, porque antes era apenas um esporte jogado ali por lazer, de forma bairrista, municipal. Então, o dinheiro, o sistema financeiro não era uma das jogadas ali até então, no início de tudo, né? Que o esporte surgiu na Inglaterra, no século XIX, e que só foi se expandir bem depois, de chegar aqui no Brasil no finalzinho do século. Então, a partir disso, foi constantes evoluções, tanto na parte de fundamentos, de regras, quanto principalmente na parte de gestão, né? Bom, o contexto atual do cenário futebolístico não é dos melhores porque muitos clubes estão em dívidas e principalmente estão atrasados quando se fala em gestões. Eles possuem muitos problemas, né? E um dos principais problemas é as grandes dívidas de clubes que se endividam, não conseguem pagar e que mesmo assim continuam gastando, não conseguem ter uma boa gestão e isso acaba prejudicando. O maior exemplo é o Cruzeiro aí, que recentemente caiu para a segunda divisão do Campeonato Nacional Brasileiro. E o desenvolvimento do futebol, como já falado, sempre evoluiu, né? Ele sempre teve uma constante evolução. Um dos exemplos em relação a isso é que em meados do fim na verdade, da década de 80 para o início da década de 90, os clubes europeus começaram a evoluir muito na questão da gestão de serviços dentro das entidades esportivas, né? No entanto, os clubes brasileiros, os clubes sul-americanos em si, eles se atrasaram muito diante desse fator. Isso acabou contribuindo e mostrando que hoje estamos muito atrasados diante dessa temática aí, diante desse fator. E a gente vê nitidamente a diferença do futebol apresentado pelos clubes, seja em categorias de base, no número de cotas televisivas, no sistema financeiro principalmente.
Então, são vários problemas, vários fatores que a gente pode verificar aí, né? Ainda falando do sistema financeiro nos clubes, o faturamento dos clubes do futebol se deve a diversos, seja patrocínios, como já falado, cotas televisivas, bilheterias e dentre vários outros, né? E diante disso temos os problemas financeiros, né? Tipo, as grandes dívidas, devidas às más gestões, há muito também muita politicagem dentro dos clubes, né? Que causa escândalos de corrupção, dentre vários outros problemas. E isso acontece muito no Brasil, apenas ressaltando que a maioria, a grande, na verdade, maioria, todos os clubes, na verdade, principalmente os clubes grandes, possuem dívidas exorbitantes. Alguns bem menos, outros bem mais aí, como é o Cruzeiro, o Botafogo e outros clubes que ultimamente tendem a melhorar, estão tentando melhorar, reduzindo as dívidas, por mais que ainda possuam uma grande quantia aí, como o Flamengo, o Atlético Paranaense, Grêmio, que hoje em dia são exemplos de gestões aí no nosso futebol. Tanto no nosso futebol quanto também no futebol sul-americano. Bom, ainda falando sobre os sistemas financeiros, nós temos as receitas totais por clubes no ano de 2017 e 2018. É uma fonte do Globo Esporte e a gente vê que Palmeiras e Flamengo lideram o ranking aí, né, de receitas, né, diante do faturamento ali no final do ano. Então são os clubes, entre aspas, mais ricos do país, né? Quando eu digo entre aspas, é porque eles têm grandes dívidas aí, são clubes que devem bastante, mas que frente aos outros aí são clubes que conseguem receitas, conseguem superávit acima dos demais clubes do Brasil. O futebol brasileiro, como já falado já, tem as grandes dívidas, né? E no caso de 2017 nós vemos um claro exemplo, né, de clubes super endividados, como o Botafogo com mais de 700 milhões de reais em dívidas, seguido do Internacional beirando a casa dos 700 milhões também. Até mesmo clubes não tão tradicionais e grandes, assim como Flamengo, Corinthians, como o Bahia Sport, também possuem grandes dívidas, chegando na casa dos 200 milhões de reais. Bom, a metodologia aplicada aí, a caracterização da pesquisa, a apuração de amostras de dados, blocos de pesquisa, vai ser realizado com um questionário para as pessoas que acompanham, sim, em especial para as pessoas que acompanham, para saber o que elas utilizam, qual é o fator serviço, seja se eles usufruem de alguns produtos, se eles estão ligados com o clube que torce, ou se simpatizam com alguma equipe. Então esse questionário vai ser abordado para que a gente consiga analisar aí a problemática, os fatores envolvidos, fora que também há um questionário com os representantes principal, um dos representantes principais aí do Clube Esporte Primavera, do Esporte Clube Primavera, da cidade de Indaiatuba, localizada na região de Campinas, para que a gente possa comparar, juntamente com uma pesquisa, sobre a gestão dos clubes, a gestão de serviços, a questão de serviços dentro dos clubes, de uma maneira que a gente possa fazer essa comparação, tanto atualmente quanto do que aconteceu em todo o contexto histórico, etc. Né? Então a coleta de dados vai ser feita, vai ser conseguida através dessas informações, dessas pesquisas também, desses questionários, e é isso. Bom, e por fim, concluindo aí, o futebol ele vai além do que um simples esporte, né? Porque ele é muito complexo diante de como já foi citado anteriormente. Da forma que é administrado, das formas de gestões, daquilo que é propagado, tanto na parte de serviços internamente e externamente. Então são fatores que, dentro dos clubes hoje, se o clube quer crescer, se o clube quer evoluir, são fatores primordiais aí. Nós vemos o exemplo do Red Bull Bragantino, que vem fazendo também um belíssimo trabalho, que vem evoluindo, chegou na divisão nacional aí, na primeira divisão nacional, e que é um grande favorito, é um clube que vem crescendo, né? Então, há vários problemas, é claro, em relação a isso, mas os clubes precisam
estar evoluindo diante desse fator, dessa temática.